E aí, gente, tudo certo com vocês? Para quem não me conhece, sou o Daniel Curato e espero abençoar a vida de vocês com mais uma mensagem. E bom, no vídeo de hoje nós temos um tema maravilhoso, denso, mas é essencial, é a base de quem quer ser um seguidor de Cristo, que é deixando tudo por amor. Quero que você abra comigo lá em Mateus 16 e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 28. Então vamos lá. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Na passagem de Mateus, nós vemos um contraste muito grande entre os versículos 13 ao 20 e do 21 ao 23. Porque no início começa Jesus falando que Simão é bem-aventurado, e até muda o nome dele para Pedro. E aí no segundo, ele chega para Pedro e afirma: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. E por que existe esse contraste? Porque no primeiro, Jesus ele diz que Simão é bem-aventurado e muda o nome dele para Pedro. E no segundo, ele fala: arreda, Satanás. Isso acontece por causa da falta de entendimento de Pedro a respeito do propósito. Jesus, que era o próprio Deus vivo, e se você levantou a questão de a Bíblia fala que ele é o Filho de Deus. Se você levantou essa questão, vá ver esse vídeo. E também vai ver esse daqui. Os dois são um complemento um do outro. É bom. Mas enfim, continuando. Jesus, mesmo sendo o próprio Deus vivo, abriu mão de toda a sua glória para morrer pelos nossos pecados e para carregar todas as nossas enfermidades. Para eliminar o escrito de dívida que tinha contra nós e reatar o relacionamento que havia sido perdido no Éden. A grande questão é que nós, como seus imitadores, devemos fazer o mesmo. Por isso, logo em seguida, ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E eu acho muito interessante a versão de Lucas, porque ele fala: tome sua cruz dia a dia, uma ação diária. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós estamos abrindo mão de toda a nossa vida e de todas as nossas vontades. Nós estamos deixando tudo. Por isso ele fala, mais para frente, que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. E por que isso? Porque Cristo, ele é o motivo da nossa vida. Ele é a própria vida. E me deixa muito indignado ver pessoas falando assim: não, Deus não me pediria para abrir mão disso daqui, não. Não, jamais. Deus não faria isso comigo. A grande questão é que ser um seguidor de Cristo é simples. Deus ele pede para você largar a sua vida para ganhar a verdadeira vida. Uma troca justa. É que nem você, sei lá, ter uma casa muito ruim, capengando, ou quase desmoronando, e Cristo te oferecer uma mansão. É tipo assim, ambas são moradias, mas
Uma nem se compara com a outra. É simples, é uma troca simples. Porém, é difícil. Eu gosto muito da afirmação do autor C.S. Lewis, que eu vou até pegar aqui para ler, né? Porque eu não tenho ela de cabeça tintim por tintim. Mas vamos lá. Ele fala bem assim: eu não fui para a religião para me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto faria isso. Se você quer uma religião para fazer você se sentir confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. E muitas pessoas vão para Cristo para serem felizes, como se Cristo fosse apenas um complemento da vida delas. Só que não é assim que funciona. Cristo, ele nos chama, e Cristo, ele dá essa oportunidade de nós irmos para ele, mas para irmos até ele, nós devemos abrir mão da nossa própria vida, de tudo. Isso por quê? Porque ele é a nossa verdadeira vida, porque ele é o nosso tudo. Eu acho muito interessante uma afirmação do João Manô no podcast do Jesuscope. Recomendo muito assistir. Que chega uma hora que ele fala que Jesus, ele é muito poético na sua fala. As parábolas dele são muito poéticas. Porque assim, ele bem poderia falar assim: o reino dos céus é mais importante do que tudo. Pronto, acabou. Mas não, ele torna isso uma parábola muito simbólica, que é a parábola do tesouro escondido. E em Mateus 13, no versículo 44, Jesus diz exatamente assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. E olha só que poético isso. O homem encontra um tesouro que estava escondido. E ele, transbordando de alegria, vende tudo que tem. E o que é tudo? Tudo que ele construiu ao longo da vida, tudo que foi sendo construído por ele, todo o trabalho do suor dele, todas as heranças de família, possivelmente coisas que ele recebeu de geração em geração, ele vendeu tudo, porque ele estava transbordante de alegria. Quando nós encontramos a verdadeira vida que há em Cristo Jesus, nós deixamos tudo com alegria. Por ele, nós largamos tudo por amor. E no final das contas, assim como diz o pregador David Ricker, ele fala assim: a grande questão final de tudo é quem você ama mais, a si mesmo ou a Cristo? Se for a Cristo, se prepare para abrir mão de tudo por amor. É fácil? Não, de jeito nenhum. É muito difícil. Por isso eu disse lá no início, seguir a Cristo é simples, porém é muito difícil. Só que aí que tá. Abrir mão de tudo para seguir a Ele é a melhor decisão das nossas vidas. É a melhor decisão que nós podemos tomar. Nós abrimos mão de tudo. Eu boto tudo entre aspas, porque quando nós encontramos o verdadeiro tudo, a gente vê que aquilo que a gente tinha é considerado, como Paulo diz, como esterco, como nada. E isso que é muito lindo do Evangelho. Porque assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós deixamos tudo porque primeiro Ele deixou tudo por nós, para morrer em nosso lugar. Nós vivemos por Ele, assim como Cristo viveu para o Pai, assim como Paulo viveu para Cristo, e assim como nós iremos viver por Ele. E no final das contas, é aquilo que eu abordei lá naquele vídeo, Cristo, o motivo da nossa esperança, que é o que nos motiva para seguir em frente. São as nossas vontades e as circunstâncias que estão ao nosso redor? Ou é Cristo? Ou é Cristo que nos impulsiona para fazer a vontade do Pai? Nós fazemos aquilo que está escrito por religiosidade? Ou nós fazemos isso porque nós amamos verdadeiramente, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, aquele que nos criou, aquele que deixou tudo para morrer em nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados e pelas nossas enfermidades. Por isso, nós abrimos mão de tudo por amor. Nós deixamos tudo por amor. Entendem? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito ter abençoado a vida de vocês com essa mensagem. Curtam essa mensagem, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação e compartilhem para os seus amigos. Isso ajuda muito a palavra de Cristo a chegar na vida de outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas. É isso, gente. Um beijo no coração de melão de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com